Salve moçada, tudo bem com vocês? O Wilson da Franco Invest para mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar do RISA Terrax, soltou relatório hoje, tá galera? RZTR11, fundo muito interessante aí. Eu acho que, na minha opinião, é um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, tá galera? Pena que tá dando essa esticada no preço aí. E até pouco tempo atrás aí a gente conseguia comprar ele abaixo aí de R$ 80, tá, galera? Oportunidade incrível aí, mas infelizmente ele já recuperou bastante. Então, o valor atual aí R$ 93, galera, mínima 73. Quem comprou abaixo aqui de 80 já fez um ótimo negócio. E tá nas máximas aqui, dividend yield 12,90%, tá? E tá valorizando bem nos últimos 12 meses. Valor patrimonial aqui 96,29, um patrimônio de 1,8 bilhão, né? 0,97 PVP, então 3% abaixo só do seu valor justo. E tem um bom número de cotistas, tá, galera? 141.500 cotistas, uma boa liquidez diária também acima de 2,5 milhões aí. E os últimos rendimentos aqui, rendimento médio mensal aqui quase R$ 1 nos últimos 24 meses. E tem entregado aí R$ 1,105 aí, dando um rendimento aí de 1,11 aqui mais ou menos. É livre de imposto de renda, tá, galera? Lembrando que ele investe, né, em terras, né, agrícolas, tal, através de arrendamento e também valorização da terra, né? Então, essas são as estratégias do fundo aí do RISA Terrax. Vamos dar uma olhada aqui no seu último relatório, o que eles destacam aqui. Então, basicamente aqui, galera, arrendamento, né, dessas terras e a estratégia Land Equity, que daí busca valorização da terra. Então, ele trabalha na terra lá, tenta melhorar a terra lá e daí mais para frente tenta vender e ganha com a valorização ali das terras, tá? E arrendamento daí entra mensalmente ali aluguel mensais através do arrendamento. Então, taxa de administração aqui 1,25 e taxa de performance, tem uma alta taxa de performance, ele 20% acima do CDI mais 2, tá, galera? Vamos lá, outros destaques. Último rendimento aqui 1,05, dividendo mensal 1,12. Ainda tá interessante, né, o dividendo. Últimos 12 meses aqui 14,26. PVP e tal. Número de ativos, galera, 22 ativos, então tem 22 fazendas lá, tá? Terras e tal. Os arrendamentos aqui tem um prazo médio de contrato aqui 10 anos. E a taxa de arrendamento médio dos contratos, galera, 15,26%. Então, essa taxa é fixa, tá? E tá bem interessante essa taxa. Lembrando que o quê? Foi sinalizado aí que a taxa de juros a Selic chegou a 15% e deve se manter agora aos 15%, não deve mais subir, tá? Espera-se aí, né? Tudo mais constante, que ela não suba mais. Então, 15% chegou no limite. E você tem aqui uma taxa de arrendamento médio, então acima da Selic aqui, 15,26. E daí, consequentemente, a tendência é queda da Selic. E aqui está travado já esse rendimento 15,26. Então, a partir do momento que começar a cair a taxa de juros, esse fundo vai se tornando cada vez mais interessante, né? Dada essa taxa de arrendamento aqui em 15,26%. Porque o principal risco aqui, um dos riscos do negócio aqui da RISA, até eles pontuou aqui, seria o aumento dos juros, né, que torna o investimento aqui desinteressante ou ficar concorrente, né? Porque, por que eu vou investir no RISA lá, que tem uma taxa de arrendamento em 15, sendo que de repente lá a Selic está em 16, 17, né? Estou dando só um exemplo, né? Mas como a gente já chegou aparentemente aqui num teto da Selic, né, 15%, então essa taxa aqui em 15,26 já é maior do que a Selic, e a tendência, né, é que agora a Selic comece a cair, não esse ano talvez, né, mas o ano que vem, e ele já tem uma taxa contratada aqui de 15,26. Então, daí isso traz mais competitividade aqui para esse fundo imobiliário. Então, a tendência é ele valorizar ainda mais, tá, galera? Aqui ele faz um acompanhamento da safra, né, onde ele mais investe e tal, e ele fala que está bem aqui a produtividade e tal. O que não está muito bom são os preços, tá, galera? Os preços aí deram uma decaída aí, principalmente aqui que ele
pontua a soja aqui e o milho, se eu não me engano aqui. O algodão ainda deu uma leve recuperada nos preços, mas bem pouquinho, tá? Agora o milho e a soja ali caíram, tá? Então aqui ele distribuiu 1,05 tal, e ele ainda tem um bom saldo de resultado acumulado aqui, tal, coisas a receber ainda também, de valorização de terras, né, que foram vendidas ali. Então tem aqui um saldo de resultado acumulado aqui de R$ 2,55, tá, galera? Então tem uma reserva bem robusta aqui. Comparando com o CDI, ele também está ganhando tanto do CDI bruto quanto do CDI líquido, tá, galera? Então está performando bem aqui esse fundo. E ainda na estratégia aqui da Land Equity, né, que seria naquela valorização da terra, né, ele tem duas aqui ainda propriedades fazendo a Clarão aqui, 5.000 hectares, e o outro aqui São Francisco, de 4.000 hectares aqui. Mas já faz um bom tempo que eles estão tentando negociar isso aqui e não estão conseguindo, tá? Visando a obtenção de ganho de capital e aumento dos dividendos. Então, se eles conseguirem negociar essas terras aqui, geralmente eles conseguem preços bem interessantes, bem acima do que eles pagaram, tá, galera? Daí já conseguem aumentar os dividendos aqui, tá? Com esse ganho de capital. Daí ele reforça aqui, ó, apesar das recentes altas na Selic, atualmente aqui ainda estava 14,75, né? Ela já está 15. As operações aqui de arrendamento tal continuam atrativas com taxas médias já alocadas em 15,26%. Eles conseguiram aumentar ao longo do tempo essas taxas aqui. Se eu não me engano, lá no começo era 12, 13 e agora está em 15,26. Então, um fundo que tem rodado aqui direitinho, tá, galera? O guide de distribuição aqui, então eles estão no meio aqui, estão pagando 1,05, tá? E já vão pagar provavelmente esse 1,05 no próximo mês também, com piso e teto aqui entre R$ 1 e 1,10. Nada mal, né, galera? Dadas o preço das cotações aqui e dada assim a segurança desse fundo, tá, galera? Porque o maior risco seria o risco de calote, né, dentro de um fundo desse, mas como eles têm umas estratégias bem amarradas aqui, que nesse arrendamento aqui, a propriedade já fica em nome do fundo, tá? Então, se o cara não pagar, ele já é proprietário das terras, tá? Então, isso já mitiga todo esse risco aí, tá, galera? Do calote, né? E às vezes é até melhor que ele não pague, que daí ele tem a chance de pegar uma terra ali e ganhar ainda com a valorização dela, tá? Ele explica certinho aqui toda a tese do fundo, quem quiser tiver interesse desse fundo aqui, dá uma lidinha melhor aqui, tá? E o resto aqui daí, ele detalha melhor aqui cada fazenda que ele tem aqui, entre outras coisas. Beleza, galera? Então, fundo muito, muito interessante. Pena que as cotações já subiram demais, né, galera? Mas ainda tem potencial de valorização aí, que nem eu falei, né? Principalmente quando a Selic começar a cair, beleza? E ainda tem esses gatilhos, né? De possíveis valorização ali, de venda de fazendas com valorização e ganho de capital. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que vocês acham aí do Risa Terrax. Abraço a todos aí, fiquem com Deus, galera.